Olá, queridos amigos, queridos irmãos, eu sou Simone, faço parte do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e estou aqui hoje para fazermos um estudo doutrinário, continuando o livro A Lei, Leis Morais, do Divaldo e Joana. E antes de começarmos, vamos nos conectando com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos e pedindo-lhes que possamos compreender, assimilar e, acima de tudo, colocar em prática tudo o que aqui hoje for explanado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, como eu disse, estamos estudando Lei Morais da Vida, de Divaldo Franco, pelo espírito do Joana de Ângeli. E hoje o nosso tema é do item 21, que é intitulado Presença do Egoísmo. Eu vou ler para vocês e depois nós faremos algumas considerações, ok? Presença do egoísmo. No fundo das desgraças humanas, o egoísmo sempre aparece como causa essencial. Urde a agressividade, inspira a fuga ao dever sob disfarces inescrupulosos com que passa ignorado. Remanescentes das paixões que predominam em natureza animal. Vige com vigor, logrando triunfos de maneira com que não consegue saciar a sede dos gozos, nem organizar o bastião de segurança em que busca apoio para a sistemática autodefesa. Examinemo-los em algumas nuances. O mentiroso acredita que se exime a responsabilidade do acometimento que oculta, e não raro avança no rumo da infâmia ou calúnia, logo a oportunidade se lhe faça propícia. O egoísmo é-lhe o nefando inspirador. O perseguidor cresce amparado pela necessidade do desforço justo ou que procura justificar, transformando-se em implacável algoz. O egoísmo sustenta-o na empresa inditosa. O sensualista perverte o próximo, desrespeitando a honestidade das vítimas que lhes caem nas armadilhas. O egoísmo absorvente emula-o ao desar contínuo. O avaro amealha com sofreguidão, cobrando à sociedade um tributo absurdo, devorando os bens alheios e permitindo-se-lhe devorar pela sandice. O egoísmo faz-lhe a força que o propele na infeliz tarefa. O assaltante de qualquer denominação apropria-se indebitamente, utilizando-se repeticiamente da astúcia, da temeridade, do cismismo, da loucura. O egoísmo domina o feroz. O misantropo arroga-se direitos na infelicidade, que se impõe a exercer enérgico domínio em torno dos próprios passos, com que não amaina a melancolia com que se compraz. O egoísmo concita-o à lamentável situação. O vício, de qualquer tipo, exercendo dominação sobre o homem sem facultar a outrem qualquer ensancha de prazer, cresce merecedor de tudo e a si mesmo se concede somente direitos e permissividades. Morbo pestilencial, no entanto, consome aquele que o agasalha e vitaliza, destrói em volta, sem embargo, aniquila. O conhecimento da vida espiritual constitui o antídoto eficaz e tão violento quão generalizado mal, o egoísmo. Descarta-te de excessos e, dispostos a vencê-lo, distribui o que te deseja também necessário. Não é uma conclamação à imprevidência, tampouco apoio à avareza.
Imprescindível combater por todos os modos possíveis esse adversário que se assenhoreia da alma e lhe estrangula as possibilidades de libertação. Ama e espraia-te, desculpa e cresce na fraternidade, serve e desdobra a esperança, ora e dilata os valores da iluminação espiritual, clarificando mentes e corações no propósito excelente de vencer, em definitivo, esse verdugo que tem sido a matriz de todos os males que pesam na economia moral, social e espiritual da humanidade. Então aqui nós estamos vendo que o egoísmo, né, acaba fazendo conosco. Se nós temos no espiritismo a lei de amor, né, o espiritismo ele nos prega a lei de amor. Se eles nos prega a lei do amor, o egoísmo, ele com certeza vai ser contra a esta lei, né? Então, por quê? Os benfeitores espirituais, eles vêm nos ensinar que o egoísmo, ela é a chaga, que deve ser, ele era a chaga, que deve desaparecer da face da terra. Por causa do egoísmo, o nosso processo moral, ele ainda anda a passos lentos. Então, nós ainda também temos uma pontinha de egoísmo. Nós também somos um tanto quanto egoístas, né? Em qualquer coisa das nossas vidas. E nós temos que ficar alerta a isso, porque o egoísmo ele vai nos atrapalhar na nossa progressão moral, vai nos atrapalhar ao fazer uma caridade, a cumprir a lei de amor, né? Porque o homem egoísta, ele só pensa em si e somente em si. Tudo que vê, observa, acredita que deve lhe servir. O egoísmo, ele é a negação da caridade. O egoísmo, ele gera a insegurança para os homens, porque o egoísmo e o orgulho, eles andam de mão dadas. A vida será sempre uma corrida e quem vencerá será sempre o mais esperto. Uma luta de interesses que nada nem ninguém merece respeito. Infelizmente, é o que nós acabamos vendo, né? Na nossa vida ao redor, né? Vamos só nós observarmos, né? Repetidas vezes nos coletivos que nós pegamos quando está em horário de pico, né? A corrida, né? Que as pessoas fazem para poder encontrar um assento para poder se sentar, que não respeitam idosos que andam com um certo desequilíbrio, não respeitam as pessoas que têm uma certa deficiência e acabam andando com uma marcha mais difícil, não respeitam mulheres com crianças ao colo. O que importa é que o egoísta esteja confortavelmente acomodado. Então isso vale empurrar todo mundo, sair correndo porque a porta do metrô abriu e eu vi ali um assento vago. O meu propósito é chegar naquele assento. Não importa quem eu tenha que passar por cima, quem eu tenha que empurrar, quem eu tenha que derrubar, quem eu tenha que bater, mas o importante é eu sentar e ficar acomodado até eu chegar no meu destino. Sem pensar que eu possa estar empurrando um idoso, uma pessoa com alguma deficiência, uma mulher que esteja com uma criança no colo, né? Quantas e quantas vezes nós nos vemos nos coletivos também, né? As pessoas que estão sentadas em assentos que não são delas e quando chegam as pessoas próprias às, aí acaba tendo aquele sono repentino e finge que não estão vendo nada, né? Eu vou contar aqui uma historinha para vocês, que é uma história
de uma grande fome, né, que se abateu sobre um país europeu em uma determinada época. Os pobres e, sobretudo, as crianças, elas sofriam muito com esta fome. Aí um homem muito abastado chamou 20 crianças e lhes disse que todos os dias ele compareceria à praça com um cesto com pães para crianças, né? Para as crianças, um pão para cada uma delas. O pão seria para elas, né, o que elas receberiam por dia, um pão somente, até que a fome se extinguisse do país. As crianças, esfomeadas, partiram para cima do cesto e brigaram, cada uma querendo o pão maior. Terminada a batalha, cada qual saiu a correr com o seu triunfo, o pão para matar a fome. Foram-se todos, com exceção de uma garotinha, que à distância ficou só a olhar. O homem chegou devagar, ao olhar o homem, perdão, chegou devagar, pegou o último e menor pão que sobrou no cesto, agradeceu, sorriu e foi embora. No dia seguinte, as crianças voltaram, os empurrões, os tapas, disputaram os pães maiores. Para a pequenininha, restou um pãozinho fininho, nem metade do tamanho do que as outras crianças pegaram. Quando, ao chegar em casa, sua mãe abriu o pequeno pão, encontrou 6 moedas de prata. A garota correu para devolvê-las ao bom homem, que lhe disse: são suas, não há nenhum engano aqui. Mandei colocar as moedas no menor pão para recompensar você. Então, ou seja, ele observou, né, durante os dias que ele estava indo ali entregar os pães, que as crianças estavam ali naquela afobação para poder pegar o pão, o maior pão, né, e ir correndo para casa, entregar para a família, e notou que aquela pequenininha só ficou a observar de longe, deixou todo mundo lá brigar pelos pães e depois foi lá, pegava sempre o menor e acabou sendo recompensada. O que nós temos aqui como moral dessa história, né? Porque a menininha, ela teve o discernimento de esperar, de não brigar, de deixar as pessoas que quisessem pegar os pães maiores pegar à frente dela, né? E esperar pela vez dela, o que acabou sendo que ela foi recompensada pelo ato dela, o ato dela esperar, o ato dela observar, o ato dela não querer brigar pelo maior pão e simplesmente pegar o que ali ela conseguisse pegar, né? Então existem muitas almas, né, solitárias, né, que nós podemos ver dessa história, né, das pessoas ali que estavam, são histórias com crianças, mas que tem uma moral, né, do que nós também fazemos, né? Será que nós também não brigamos por pequenas coisas que nós achamos que são grandes, né? E aí acaba que a gente acaba não olhando para o próximo, não vendo que talvez o outro sofra mais do que eu, talvez que o outro precise mais do que eu, né? E o meu egoísmo não deixa eu enxergar isso. Existem muitas almas solitárias, simplesmente porque não se resolvem a arrebentar as amarras do egoísmo para serem úteis a alguém. Então, ainda existe muitas pessoas que se sentem solitárias, que estão solitárias, mas porque ainda não conseguem tirar o egoísmo da vida delas, não conseguem olhar para o próximo e falar: não, eu vou ser uma pessoa mais sensata, vou pensar no meu próximo, vou ajudar, o que eu posso ser útil para ajudar alguém, né? O egoísmo, ele pode ser considerado como uma velha e inútil roupa
que se conserva no lar do orgulho. Lembra que nós falamos lá, né, um tempinho atrás ali da nossa palestra aqui, da nossa conversa, que o egoísmo ele anda de mão dadas com o orgulho? Os dois estão ali páreo a páreo. O melhor antídoto para o mal do egoísmo é o conhecimento da vida espiritual. Então, quanto mais eu tenho esse conhecimento da vida espiritual, quanto mais eu tenho conhecimento do bem que eu posso fazer, da minha reforma íntima, que tantas vezes a gente conversa e fala sobre a reforma íntima, sobre nós nos modificarmos para podermos olhar aí o outro com uma outra forma. A historinha que nós vimos aqui, né? Quem sabe se todas elas ali não tivessem esperado, não tivessem pegado os pães sem brigar, sem lutar, sem querer passar por cima, porque ali pode ser que tinha alguma criança que tivesse alguma certa dificuldade para andar, ou alguma dificuldade para correr, e aí, o óbvio, né, como diz o ditado, o mundo é dos espertos, mas até quando? E será que é mesmo? O mundo é dos espertos? Porque ali a menina ficou observando apenas o que estava acontecendo ao redor dela e esperou, pegou o pão para poder, esperou todo mundo, quando tudo estava tranquilo, ela foi lá e pegou o pão dela. E por esta atitude, a pessoa que estava fazendo as doações, percebeu e acabou recompensando ela, talvez até mais do que as próprias crianças que acabaram brigando, que acabaram se estapeando para poder pegar o pão. Então isso que nós temos que entender, né, que a nossa verdadeira briga não é pelo pão material, mas sim pelo pão espiritual. E pensar e refletir. E eu espero que essa historinha faça com que nós reflitamos sobre o que nós estamos fazendo sobre a nossa vida espiritual, sobre como eu estou usando o meu pão espiritual, como que eu estou me alimentando deste pão espiritual. Eu estou correndo atrás, eu estou indo ao encontro dessa minha evolução moral, ou eu estou deixando as coisas me levarem, estilo a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o que eu estou fazendo com o meu egoísmo? Porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Então nós ainda somos muito egoístas, nós ainda somos muito orgulhosos. E isso é uma maneira de nós refletirmos e pensarmos: o que eu estou fazendo com o meu egoísmo? Ou então utilizarmos, né, a técnica, né, de Santo Agostinho, quando ele diz, né, que quando nós chegarmos em casa no fim do dia, ao dormir, antes de dormirmos, nós fazermos a nossa reflexão. O que eu fiz de bom hoje? Quem eu ajudei? Quem que eu pude ajudar? Ou o que eu não fiz de bom hoje? O que eu posso fazer amanhã para eu consertar o que eu não consegui fazer de bom no dia de hoje? Qual foi o bem que eu deixei de fazer? E qual foi o mal que eu consegui fazer? Né? Nós temos que entender isso. Não basta nós não fazermos o mal, basta nós também, né, olharmos para nós e ver o porquê que eu deixei de fazer o bem. Eu posso não ter feito o mal, mas por que que eu deixei de fazer o bem? E refletirmos sobre isso. E a cada dia olharmos para nós e extinguirmos, ou tentarmos extinguir, os dois males, né? Que nos deixam muito assim, que assim, acabam atrapalhando a nossa evolução espiritual, que é o orgulho e o egoísmo. Então vamos pensar, refletir sobre a história que nós vimos hoje e refletir sobre a presença do egoísmo na nossa vida e o que nós podemos fazer para
eliminar eles dois, o egoísmo e o orgulho de nossas vidas. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero poder fazer com que vocês reflitam sobre este tema e vamos novamente nos interiorizando com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui para podermos conversar e analisarmos, refletirmos e colocar em prática a palavra, os ensinamentos do Cristo. Muito obrigada, Senhor Jesus, gratidão, que assim seja e até uma próxima. Fiquem com Deus.